pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Mais um programa na área, Papo de Hospital, esse programa que foi criado em parceria com o Hospital São Lourenço, muito bacana para levar informação de qualidade sobre saúde para vocês e para vocês conhecerem melhor essa instituição que prisa a qualidade, prisa a humanização dos seus pacientes. Então, vem com a gente que hoje temos convidados muito especiais. As meninas vieram aqui com um papo muito bacana que vocês vão gostar muito de saber. Estou aqui hoje com a Letícia e com a Mariana. A Letícia é responsável pela nutrição dos pacientes internados e a Mariana é responsável pelo controle de qualidade. Então vocês vão conhecer um pouquinho mais da nutricionista Letícia e da enfermeira Mariana aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. A gente sempre começa com vocês se apresentando. Quem é a Letícia? Quem é a Mariana, o que a Letícia faz, o que a Mariana faz, e a partir daí a gente toca o nosso papo. E o microfone é de vocês. Sejam muito bem-vindas e vamos lá. Boa tarde, Abraão. Eu sou a Letícia, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2018, aqui pela Faculdade de São Lourenço. Tenho pós-graduação em nutrição clínica hospitalar. E hoje, atualmente, eu atuo no hospital como nutricionista responsável por todo o setor de nutrição. Mariana. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, sou enfermeira na instituição há quase 9 anos. Atualmente, sou responsável pelo setor de qualidade do hospital. Pessoal, a gente fez esse programa com o intuito de vocês conhecerem a estrutura do hospital. O que o hospital oferece para a galera lá, para os pacientes, para a equipe. Então, trouxemos 2 pessoas lá de dentro mesmo para vocês entenderem como é feito esse trabalho. Vou começar com a Letícia. Letícia que tem um grande cargo, vamos dizer assim, de nutricionista, porque todo mundo tem aquela velha piadinha, quando tá faltando sal na comida, tá parecendo comida de hospital. Tem. E aí eu queria saber da Letícia. Letícia, como que você lida exatamente assim com a equipe? Vou já jogar assim para você. Aquela enfermeira, aquela pessoa que tá lá na cozinha, já tá lá há não sei quantos anos dentro da cozinha do hospital. E chega a Letícia com essa carinha novinha, falando, olha, não vai ser mais assim, vai ser assado. Uhum. Como é que você lida com isso já de início? Assim, como é que é esse choque para eles lá? Então, como eu falei, eu tô no hospital já vão fazer 7 anos. Então, assim, no começo, realmente foi um grande desafio, porque o hospital foi o meu primeiro emprego. Então, de início, realmente, tinha uma equipe mais velha de hospital, e realmente essas, no caso, como você citou, as cozinheiras, era um pouco mais difícil, realmente, porque é basicamente isso. Chegou uma pessoa nova, eu era ainda mais nova, então recém-formada, e é difícil você passar direto uma credibilidade para essa pessoa. Então, assim, é chegar com calma, é falar com respeito, realmente tentar demonstrar o máximo possível que você tem capacidade técnica para isso, embora você não tenha tanta experiência. Logo de início, eu fui treinada por uma nutricionista, que já era responsável na época. Então, assim, eu tive todo um suporte dela, então foi um pouco mais fácil para mim lidar com isso. E após ela ter desvinculado da instituição, eu assumi a responsabilidade, realmente. Então, aí que o bicho pegou, de verdade. Então, aí que realmente a gente colocou o teste mesmo, né? Mas é desafiador. Foi muito desafiador, mas hoje em dia a nossa equipe é composta por uma equipe muito bacana, então eu consigo ter uma conversa boa com toda a equipe, com toda a cozinha. Então a gente tem, eu tenho uma liderança muito bacana com elas, bastante participativa de toda a equipe. Então esse problema acaba que um ou outro a gente tem, mas isso não acontece mais. A mesma coisa foi para você, né? Você já está há 9 anos, você estava contando nos bastidores aqui pra gente, que você entrou primeiro no cirúrgico, né? Uhum. Com o pessoal da cirurgia. Na verdade, quando eu entrei na UTI. Mas depois o meu maior tempo na instituição foi dentro do centro cirúrgico. Mas isso que a Letícia falou é muito real, né? Porque é quando a gente sai, né, no recém-formada, a gente sai... Eu já trabalhei em uma instituição antes, lá em São José dos Campos. E tanto lá quanto aqui a gente tem esse desafio,
né, uma pessoa nova chegando, e a gente, né, e aí os técnicos, né, muitas vezes muito mais velhos que você de casa. Então, o desafio é você ganhar eles, né? A gente tem que ganhar eles. Ganhar realmente a confiança deles. Realmente a confiança, né? Você tem que demonstrar, você tem que mostrar que você tá ali junto, né? Que você tá ali pro que deve E assim, todo o meu conhecimento, assim, todo, mas assim, grande parte, eu aprendi com eles. Até algumas coisas específicas do enfermeiro, que às vezes os mais antigos, sabe, às vezes não tem sempre um enfermeiro junto com a gente para poder ensinar. No meu primeiro emprego foi assim. Então, os técnicos falam, olha, eu não posso fazer, mas eu vou te orientar como que faz. Então, assim, é a humildade também, né? Você não pode já chegar lá, eu sou enfermeira, eu comando a equipe. Não é assim que funciona, né? O enfermeiro, tanto, né, a nutricionista, mas não lidera o serviço sozinho. Claro. Né? A gente precisa. Não adianta nada ela querer passar um cardápio e ela depois você não fazer. Exatamente. E assim, não adianta você querer já chegar assim impondo, né? Porque não é assim que funciona, é uma equipe, né? A gente funciona como equipe. Então, a gente tem que ser humilde. Olha, e até hoje, muitas coisas a gente não sabe, né? A gente aprende muito com elas também. Muito com isso. Aí a gente fala, olha, eu sempre tive essa transparência com eles. Eu falei assim, nossa, isso aqui eu não sei, como que é? Mário, isso aqui você tem que procurar alguém, nanana. E é assim. Hoje eu já saí um pouco da assistência, eu sou do administrativo, né? Mas durante toda a assistência, assim, eu devo muito às minhas equipes, as que eu trabalhei, graças a Deus. Não sei se isso aconteceu com vocês, comigo pelo menos aconteceu. Mas vocês tinham, assim, idealizavam uma parada na cabeça de vocês, assim, caraca, quando eu formar vai ser assim, vai ser assado, vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer assado. E não foi nada daquilo que passava pela mente, entendeu? Parece que a gente sai da faculdade, parece que a gente não fez faculdade. É isso. Parece que a gente não aprendeu nada na faculdade. Parece que você chega lá, é tudo muito diferente na prática. Porque, assim, é um choque. Por mais que você faz estágio, você tem isso, tal, aí o professor vai lá e ensina pra você passar uma sonda, pegar uma veia. Mas na hora que você tá sozinha lá, no tete a tete mesmo, é complicado. Na hora. Muito. Eu falo isso, cara, porque assim, igual vocês contam esse desafio de vocês de ganhar a galera, eu vejo, principalmente os recém-formados, acredito eu, assim, sofre um pouco, vamos dizer assim, de um preconceito. Porque se chega novinho assim, cara, ninguém dá moral, velho. Ninguém dá moral, tanto. Eu falo isso pela minha área, cara, eu chegava pra atender, a pessoa olhava pra mim e falava assim, você que vai salvar o cachorro? Eu ouço bastante isso ainda, tipo, você que é nutricionista? Nossa, tinha idade pra ser minha filha. Aí, conforme ele vai conversando, nossa, mas realmente isso faz diferença, né? O que você disse faz sentido. Então, realmente é conseguir ganhar, seja o paciente ou seja a sua equipe. Realmente é mostrando que você tem conhecimento disso, que você sabe o que você tá falando. Vocês sempre quiseram isso, entrar no hospital? A faculdade de vocês foi voltada pra isso? A minha, não. A nutricionista acho que é um pouco mais diferente. Porque a nutrição, não que a enfermagem não tenha, mas a nutrição ela tem uma gama muito grande, né? Tanto nutri de consultório, de produção, hospital, enfim, várias áreas dentro do consultório. Então, assim, eu nunca me imaginaria dentro do hospital. Eu fui cumprir o estágio obrigatório, né? E dentro do estágio, eu me encontrei ali dentro. Então, realmente, não era nada esperado. Pra mim já era, né? Assim, a enfermagem, a maioria, a grande parte vai. Porque tem também a atenção básica e tal, mas eu também nunca me identifiquei tanto quando eu fiz estágio, tudo. Então, assim, fiz algumas provas de concurso pra tal, mas eu sempre me imaginei em hospital mesmo. Quando a gente fala da nutrição em si, ou para o lado da nutrição, que a gente já vai para o lado da enfermagem. A gente sempre pensa assim, vou dar um exemplo para você clássico, quando a pessoa fala assim pra gente assim, mas você não deve comer carne de porco que atrapalha a cicatrização da sua tatuagem. Existe algum tipo de alimento específico, por exemplo, não pode ir para o hospital? Isso no hospital não entra. Isso para o paciente que está enfermo, isso não é indicado. Existe alguma coisa desse tipo? Depende de cada caso.
Na maioria das vezes, existe mais um alimento que realmente o paciente precisa se alimentar. Então, por exemplo, ele precisa, a maioria dos pacientes, dependendo da cirurgia, dependendo do caso, dependendo do quadro, ele precisa ter uma ingesta, às vezes, maior de proteína, de lácteos, às vezes precisa de uma suplementação, algo do tipo. Mas, realmente, algum alimento que ele realmente não possa se alimentar, isso vai depender um pouco da patologia desse paciente, né? Se ele tem alguma coisa. Um exemplo clássico por exemplo, um paciente com insuficiência renal. Ele tem algumas restrições, né? Restrição que ele deve comer menos, mas assim, ele tem um alimento que ele realmente não pode comer de jeito nenhum, que no caso é a carambola. Esse paciente renal, seja renal em tratamento dialítico ou renal em tratamento conservador ainda, ele não pode consumir a carambola porque ela tem uma substância que é realmente tóxica para esse paciente. Então, esse alimento não entra no hospital, em hipótese nenhuma, a gente não tem carambola no hospital. Mas, assim, é nesse caso específico. Por exemplo, paciente com hipertensão, ele tem que ter restrição de sal, mas não quer dizer que ele não pode consumir sal. O mesmo acontece com o paciente diabético, ele tem que ter a restrição do açúcar, mas não quer dizer que ele não pode consumir nada que tenha carboidrato. É mais voltado para restrição. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia de grande porte. Ele não vai se alimentar com bacon, com muita gordura, uma feijoada para esse paciente. Vai uma dieta mais leve, uma dieta branda. Mas é mais restrições. Tentar diminuir a quantidade, não realmente extinguir da alimentação dele. E aí a gente puxa uma profissional desse gabarito para dentro do hospital, que faz todo um cardápio pensando exatamente num grande parâmetro que move o hospital hoje, que é a qualidade, que você é responsável hoje por controlar isso. Sim. E aí temos hoje um mega hospital, mega estrutura hoje do hospital, é um grande diferencial, acredito. Sim. Cara, a gente estava brincando, olha pra você ver que loucura. A gente estava brincando, eu com o Sol, a gente foi fazer até a gravação com vocês, né? A gente foi lá e tal. Falei pro Sol, se me soltar aqui no meio, meu parceiro, eu não sei sair daqui, cara. Eu não sei sair daqui, velho. É tudo isso que os novos funcionários falam, porque eu faço uma apresentação com eles e eles falam, gente, eu não sei voltar Eu onde não sei está. sair daqui. E aí a gente pega essa estrutura, a qualidade de profissionais, tudo isso, que você é responsável por esse setor. E aí eu quero saber como é que você mede isso. Como é que chega para você e fala assim, pô, o hospital, o controle, beleza, eu controlo a qualidade está legal a partir disso. Entendeu? Assim, quais são os indicadores para você hoje? Então, a qualidade, ela abrange não só, é bom deixar claro, eu sou enfermeira de formação, né? Mas ela é para o hospital todo, né? Não é só enfermagem. Isso. A gente vê nutrição, vê parte administrativa e tudo mais. E é um setor que caminha em todos os hospitais, em todas as instituições, não é assim. E o que a gente visa? É a qualidade de assistência prestada ao paciente, desde a higienização até o faturamento da conta, né? Então, abrange tudo. Então, envolve todos os setores, porque todos nós dentro do hospital prestamos uma assistência ao paciente, seja direta ou indireta. Né? E não é hoje, né? Meu setor é relativamente novo. Então, assim, não é hoje que a gente começou, amanhã já vai estar top, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente já começou a implantar, E né? é novo pelo crescimento que o hospital teve exponencial nesses últimos anos também. Sim, claro, com certeza. Então, para começar, a gente faz uma pesquisa de satisfação. Né? Então, a gente tem a pesquisa de satisfação das portas de entrada, da internação, né? Eu tenho um colaborador que faz a ligação para os pacientes internados. É claro que às vezes alguém tá falando, mas nunca ligaram para mim. É porque são muitos. Às vezes a gente liga, não atende. Então, tem vários viés, né? Não dá, a gente não consegue, né? O hospital é muito grande, né? Tem em média 700 internações por mês, contando particular e SUS, né? Então a gente realmente não consegue fazer a ligação. Então ela vai ligando, a gente vai atualizando a lista dos pacientes internados e ele vai ligando ali diariamente. Então a gente tem por QR Code, tem a pesquisa manual das urnas que distribuímos agora nos setores. E lá tem os setores principais de assistência ao paciente. Então, a gente avalia a enfermagem, o médico, o atendimento, a nutrição, as outras profissões, fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicologia, assistente social. Então, tudo isso engloba na pesquisa de satisfação. E aí, ao final
do mês, né? No começo do mês, na verdade, eu fecho essa pesquisa, faço um relatório, a gente gera gráficos, né, de pesquisa geral também, de satisfação do usuário, né, e a gente apresenta em reunião na diretoria junto com os coordenadores, inclusive a Letícia, né, por ser coordenador do serviço de nutrição, ela faz parte. Então, nessa reunião, a gente discute planos, eles também me apresentam os planos, né, a gente é arquivado, tem isso tudo arquivado, e a gente faz essa discussão, né, mensalmente, sobre o que mais, né, tem afligido aí nossos pacientes, né, os acompanhantes e tudo mais. Algumas coisas são pertinentes, né, isso é bom frisar, né, porque assim, nem toda reclamação a gente consegue atender, né, porque tem leis que regem isso, né, tem leis, tem normas, e assim, por exemplo, tem outras assim, um pouco melhores, mesmo que me veio na mente agora. Um dia teve uma reclamação que ele queria que a gente tirasse a Globo da televisão. Então, assim, então a gente faz esse filtro, né? E algumas é porque só pode um acompanhante. Às vezes, infelizmente, São normas. São normas. Né? Então, tudo isso, a gente não é assim, tudo que tem a gente vai atender. Isso é analisado, né? Junto com todos os coordenadores e a diretoria também. E assim, muita reclamação, não sei no caso de vocês, mas eu vejo pela minha clínica. Muita reclamação também são coisas subjetivas. Por exemplo, o arroz. Eu servi um arroz que... Ao mesmo tempo que o arroz para a Letícia tá ótimo, para a Mariana não tá. A Mariana vai lá e reclama, mas a Letícia adorou. A gente fala assim, o café tá pouco pra mim, né? Então, assim... São coisas subjetivas. Porque às vezes uma pessoa às vezes tá acostumada a comer mais, a outra pessoa já tá acostumada e a gente padroniza, tanto quantidade quanto... Que é importantíssimo para você. Sim, porque se eu fizer cada um de um jeito, eu não consigo trabalhar. Então, se você realmente tem que ser padronizado. Tem que ser tudo padronizado. Senão, você não seguir aquilo ali, fodeu, cara. Se cada um quiser comer de um jeito, manda cardápio. Vamos aí. Aí uns falam assim, tá muito salgado, tá pouco sal. Aliás, não é sem sal, é maravilhosa a comida do nosso hospital. Tem essa questão, né? A comida de hospital é sem sal, é sonsa. Então depende. Se o paciente tiver com alguma restrição a alguma coisa, realmente ela vai ser um pouco mais pobre em gordura, mais pobre em sal. Mas se tiver numa dieta geral, uma dieta livre, assim, a gente tem muitos elogios realmente de dieta, quando tá numa dieta normal, de ser uma dieta realmente muito saborosa, de ser uma dieta muito gostosa. Você falou isso agora, fiquei na dúvida. Vamos supor, você tem a panela de arroz que é só para cardiopata? Vamos dizer assim. Sim. Tá. Entendi. Porque se eu falei assim, cara, tá, beleza, ele fez, aí o cara cardíaco. Como é que ela vai tirar o sal que ela já colocou nessa porra? Não, entendeu? tem. Então, a gente fala, né, que é o arroz hipossódico, que é o feijão hipossódico, a carne hipossódica. E as preparações hipossódicas, e assim vai, uma preparação para diabético, uma preparação mais pobre em gordura. Então, assim, a gente padroniza, mas não quer dizer também que vai ser tudo muito enxugado. Acaba que tem uma certa quantidade. Mas a gente tem protocolos específicos. Sim. Que também, inclusive, o setor de qualidade também faz essa parte. Não da Letícia, tem a coordenação dela, né, e tudo, ela tem os protocolos dela. Mas que também é passado pela qualidade, para validar, né? Mas também isso, para a gente fazer a validação, né? Inclusive agora, né, por exemplo, da oncologia, que a gente... É verdade. Começou a Teve que implantar pacientes de São Lourenço, né? Os pacientes novos, né? Então, foi divulgado. Então, a gente fez vários protocolos, foram feitos vários fluxos, reuniões, né? Então, tudo isso envolve também a nutrição, que é uma equipe multiassistencial que atende esse paciente oncológico. Né? Então, eu também acompanho a implementação desses protocolos, tá? De todas as áreas. Então, tem os POPs setoriais, que eu também faço acompanhamento, né? Então, os fluxos, estabelecer fluxo, a gente faz reunião de estabelecimento de fluxo de determinado serviço. Por quê? A qualidade,
todo mundo tem que falar a mesma língua dentro do serviço, para evitar que a gente tenha retrabalho, para evitar que a gente tenha reprocessos, para evitar que todo mundo às vezes fique ali batendo cabeça. E é isso que a gente está fazendo. Né? Então, a gente começa com a implementação de protocolos, começa com a implementação de fluxos, né? É lógico que isso é um pouco, às vezes é trabalhoso, né? Não dá para a gente criar 30 protocolos só jogar o papel, né? Não é isso. A gente tem que fazer o treinamento da equipe, né? De toda a equipe assistencial. Então, envolve médico, envolve enfermagem, envolve atendimento, né? E tudo isso. Mas depois que fica bem treinado, tanto a equipe de vocês, no caso, depois que o POP fica bem treinado, cara, treina sozinho, cara. Sim. Dá um trabalho do cacete implementar, cara. Dá Sempre muito. Mas depois vê o negócio funcionando certinho. Sempre tem aquele colaborador que é relutante, que fica, ai, não, nossa, pra que serve isso? Pra que não sei o quê? Aí depois que meu treino dá, aí começa. Eu falo lá na clínica, até nas minhas palestras, eu falo que sempre tem o colaborador São Tomé. Ele precisa vir pra crer. Então, sim, fica lá. Ai, pra que isso? Aí depois que ele vê que todo mundo tá fazendo, tá dando certo, aí ele começa a fazer também. Então, nossa, mas, cara, eu tô falando isso em hospitais igual atendo hospitais hoje de 30 pessoas. Vocês têm 500 pessoas lá dentro. 600. Se você não tiver processo, cara. Entendi. E agora a gente começou a participar de um projeto que chama Saúde em Nossas Mãos. Envolve também, né, todos os profissionais. Então, ele é multidisciplinar. A Letícia também, né, faz parte também desse projeto. E ele é um projeto do Ministério da Saúde, que tem uma gama de 6 hospitais de excelência do Brasil, como Albert Einstein, HCor, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento e tal. E o HCor presta essa assistência pra gente. Então, cada hospital pega uma gama de hospitais para fazer a implementação desse projeto. E o que ele visa? A redução das infecções relacionadas à assistência de saúde dos pacientes. E aí a gente pega, né, um setor piloto, então eles fazem nas UTIs, né, que são unidades de terapia intensiva. Então eles pegam, a gente faz um cadastro, a gente tem que passar por alguns passos, né, para a gente poder aderir. A gente aderiu ano passado, no final do ano passado. E esse projeto vai até 2026. Então, a nossa meta é redução de 50% das infecções, né? Então, assim, e a gente tem vários processos sendo testados lá, né? Chamam até PDSA. Se tem um quadro, e aí tem a equipe realmente, né? Tem às vezes aquele que é um pouco mais resistente, tem aquele que é mais comprometido. Então, assim, você tem que saber, né, saber lidar ali com todo mundo e para você tentar engajar todo mundo. E isso dá trabalho. Então, a gente faz muitas reuniões, a gente tá lá todo dia, a gente coleta indicadores desses processos. Então, assim, é um projeto até muito interessante, que vai trazer também muito ganho para o nosso hospital. E a gente está bem empolgado, né? Mais um projeto para o nosso Hospital São Lourenço ficar ainda mais referência na região do que já é, né? E aí, junto com ele, vem o projeto de custos, porque aí casa os dois, a equipe assistencial e a equipe de custos, porque com a redução das infecções, eu também tenho redução de custo. Claro. Então, assim, é tudo estudado e tudo englobado as duas equipes. As nossas equipes também são muito engajadas, muito participativas. Então, a gente está bem empolgado. Se fosse hoje, você falou em engajamento de equipe. Se fosse hoje, para a Letícia falar um diferencial da Letícia, que engajou a equipe, qual seria o diferencial da Letícia? Acho que comprometimento. Comprometimento com o trabalho, comprometimento com a equipe, relacionamento com a equipe. Porque, cara, pude ver, né? Aquele dia que a gente foi fazer o vídeo, eu pude ver. Você não peguei assim, você com a sua equipe. Eu peguei a Letícia com a equipe dela, porque a gente foi fazer o. Cara, é um símbolo de liderança muito forte. Muito forte. Até comentei isso com o Sal. Falei, caralho, velho.
Dependendo do jeito que essa menina falar comigo, até eu gravar o vídeo junto aí. Realmente, vamos. Conversa, não tem assim. Você quer? Não teve isso. Aí eu virei pro pessoal e falei, tá louco, velho. A menina falou firme, quase eu fui lá, velho. Mas assim, a vida te obriga a ser firme. Se você não vai, você vai muito mole, assim, mas nossa, já tem a carinha de nova, já é. Eu achei que foi. Aí não, você tem que ter pulso firme. Fenômeno. Aí eu falei, que só. Eu tô com um pouco de medo agora. Eu tô vagabunda. E se fosse com a Mariana falando, o diferencial da Mariana que engaja a equipe dela? Eu acho que o comprometimento com a instituição também. Eu sou bem comprometida. A comunicação, né? Eu acho que eu já sou um pouco diferente. Eu sou mais amena. Isso que eu falo, como é que você xinga? Como é que você liga? Como você fala? Gente, senta aqui. Atualmente tem 2 colaboradores, né? Um é o Diego, né? Que faz da pesquisa de satisfação. E a Monique, né? Que é do DRG, que também é uma outra aba da qualidade, que faz a codificação dos prontuários. Também SUS, que é uma obrigatoriedade nossa agora. Mas e fica eles ficam em setores diferentes do meu. Então, assim, eu não tenho tanto contato igual a Letícia, assim, né? Toda hora, todo dia. Agora, quando eu estava na assistência, aí sim. Aí era, né? Aí as meninas até às vezes brincavam, falavam, vem a Mari, ô gente, vamos conversar. Não, mas você, gente, vamos passar um café aqui? Será que dá pra gente trocar uma ideia? Porque, assim, realmente, a nutrição hospitalar, ela é dividida em 2 partes. Então, a gente tem a produção, que é a gestão de equipe, que é a gestão da cozinha, e engloba também a nutrição clínica, que aí é a parte de estar ali em contato, beira-leito com o paciente, envolvendo mais a parte clínica desse paciente. Então, assim, eu tô nas 2 vertentes. As 2 vertentes. Como eu tô como responsável técnica, eu fico na coordenação das 2 coisas. Eu tenho uma parceira nutricionista, que ela, né, me ajuda a fazer tanto produção quanto clínica, mas quem fica na gestão mesmo e na coordenação sou eu. Então, assim, o maior desafio não é o paciente. O maior desafio é a liderança, é a equipe, é dominar a equipe, porque a minha equipe hoje é composta por cozinheiras, copeiras, serventes de cozinha, higienização, estoque e lactarista. Então, é uma equipe grande. Esse desafio de liderança realmente pega. Como é que é cabuloso? Como é que é cabuloso o hospital em si, né? Se você vai lá, você produz um cardápio maneiro, sua cozinheira cozinha bem pra caralho. Vocês empratam legal lá, não sei lá como é que fala. Empratamento. Empratamento. E aí, vocês colocam para uma pessoa lá servir. Não sei como é que chama a pessoa que serve. Copeira. A copeira servir. E a copeira vai com uma cara de bosta de entregar o prato. Ela vai com aquela cara de bunda satisfeita. Vou só dar um exemplo que engloba até o seu caso da controle de qualidade. Aquela comida que tava maneira pra caramba, Não fica. o paciente já não vai curtir por conta da copeira não ter levado legal. Olha pra você ver como é que é loucura isso, cara. Como é que depende, todo mundo depende um do outro mesmo. Sim. Ao mesmo tempo, a cozinheira fez uma comida que não tá legal e a copeira vai muito feliz de entregar. Poxa, não tava tão legal, mas ela veio com tanta educação aqui que... Entendeu? Foi até melhor. A experiência foi legal. A gente sempre fala, principalmente para os novos colaboradores, que a gente faz uma integração com eles. Eu falo sobre isso, sobre a empatia. Como você gostaria de ser tratado quando você estivesse como paciente? Né? Porque o paciente, ele não escolhe estar ali, a gente escolheu. Isso que eu ia falar. Né? A gente viu o nosso currículo, a gente formou, a gente foi, né? Enfim. Ele não queria estar ali. Ele não queria estar ali. Então, como você gostaria que seu pai fosse tratado, né? O seu filho fosse tratado. Exato. Então, assim, a gente fala bastante sobre isso, sobre a empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De chegar, né? Lógico, tem situações, um paciente foi a óbito, a gente não vai chegar sorrindo para a família, né? Mas sempre, né, tá ali à disposição. Mas empático, isso é uma empatia, né? Uma coisa porque a empatia, ela não é um dom que nasce com a gente. Não. Ela é uma habilidade, né? A gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai praticando.
Então, a gente sempre procura relembrar isso para eles, né? Sobre a empatia de lidar com os pacientes Porque e familiares, né? chega num ponto, gente, que por eles estarem ali todos os dias, vendo todo dia gente morrendo, Sim. vendo todo dia gente tendo alta, vendo todo dia aquela mesma situação ali, querendo ou não, adquire uma frisa. E assim, a gente, na verdade, fica um objeto de trabalho. Coisa Então, automática ali, isso, e aí começa a perder essa automático. empatia, aí ferrou. Por isso que tem que ser todos os dias, né, Lê? Porque é isso, a gente vai criando uma cascadura, Sim. né? É. De aí vai entrando no automático, igual você falou. Mas vai ao mesmo entrando tempo não naquilo perdendo a ali. sensibilidade. Isso. Com- Não Lembrar que deixar a gente- perder essa sensibilidade. Exatamente. Lembrar que nós Próximo, somos humanos tratando de humanos. Exatamente, cara. Então, assim, é complicado até para vocês passarem isso para a equipe. A equipe sentir isso também. Uhum. Falar, opa. É porque lidar com pessoas é difícil, né, Léo? Muito. Né? Tanto da equipe, né? Quanto paciente. Os familiares. Né? Todo mundo que lida com o público tem, né? É. Certa E o dificuldade. nosso público é ainda mais delicado, né? Nosso Pela É, situação da parada. sim. Uhum. Já tá ali no momento de fragilidade, né? Às vezes já não tá com o psicológico adequado, já tá meio abalado. Então, assim, às vezes eles já chegam um pouco nervosos, Claro. né? Então, Que é totalmente compreensível também. sim, É, claro. E aí, você tá lá nessa situação e você não tem uma experiência agradável, deixa tudo muito Uhum. pior, cara. Deixa Sim. tudo muito pior. O atendimento do cara ali na frente, ali, cara, já conta muito. Uhum. E aí, por exemplo, se a gente é uma equipe, o hospital é uma equipe. Então, se alguém trata mal, não suja só aquele profissional. De jeito Sujo Né? demais. Suja o hospital. Suja o Sim. hospital. Então, assim, a gente tem trabalhado nessa parte, né, com os nossos funcionários, para a gente prestar esse cuidado, né, esse cuidado humanizado cada dia mais atencioso, né, ao nosso Muito legal. paciente, né? Muito legal pensar Uhum. por esse lado. Sim. Pensando em tudo isso que a gente trocou essa ideia, conversou. Hoje, se fosse para vocês citarem o maior desafio de vocês durante esse período todo no hospital, qual seria o maior desafio de vocês? Eu diria o Covid. Acho que foi bem, acho que para a área da saúde em geral, né? Foi bem Você ainda estava de desafiador. enfermeira? Sim, aí eu já estava no centro cirúrgico. Aí eu estava na assistência, né? Lá no centro cirúrgico. Então, assim, foi algo muito novo, né? Que dava medo na população e dava medo na gente também que estava ali tratando esse paciente, né? Eu não fiquei assim, teve pacientes com Covid que foram fazer cirurgias, né? Não fiquei ali bem na linha de frente, né? Com o pessoal da UTI, né? De atendimento de unidade de emergência e tudo mais. Mas a gente sentia a tensão, né? A gente sente, e cada dia era um protocolo novo, e aí você tinha que procurar, porque ninguém sabia nada. Então, cada dia a gente Cada tava dia era uma coisa nova. Cada dia a gente estava se vendo fazendo um protocolo novo, um fluxo novo, e aí suspende cirurgia, cancela cirurgia. Passa isso para a equipe, depois despassa, fala que não está valendo Despaça, aí mais. você fazer treinamento, aí a gente ficava fora da hora do serviço da gente, às vezes fazendo reunião, porque não tinha como. Galera de familiar, não pode. Não, hoje pode. Não pode. Usa máscara, tira a máscara, máscara de pano pode. Pode. Tem que usar máscara específica, dura tanto tempo. É uma loucura. Que loucura. Eu acho que pra mim foi o maior desafio. E aí, funcionário se contamina. Exato. E também tem tudo isso, né? E aí É. você tem que substituir. E aí é quando vê os casos começaram, porque no começo a gente achou que ia ser um boom, mas não foi. Ele ficou, a gente achou que ia começar igual a Itália, né? Que tava com aquele tanto de morte. Não foi. Foi aos E poucos. a Só que galera tirava quando vê, onda, negócio de tirona. quando vê, chegou, começou a aumentar. E aí aquele tanto de caso, tudo. E os funcionários se contaminando. E não tinha que fazer escala. E era 24 horas, às vezes o colaborador ali fazendo. Então, assim, Os cozinheiros da noite que pegaram, faltou. faltou. Não, Precisa. assim, qualquer sintoma, assim, o medo delas, não só delas, de todas nós, né? Mas, e aí,
tinha um sintoma, tinha que afastar, e aí a equipe ficava desfalcada, tinha que pedir extra, e um cobrindo o outro. Teve dias que a gente ficou com a equipe muito reduzida, porque realmente não tinha gente pra colocar. O dia cansava. E até Só eu cansava. então isso mesmo, você pega uma pessoa lá e fala assim, aqui, ó. Você joga ela no meio do grupo e não, velho. Ela não sabe nada, ela Sim. é extra. Ela nunca trabalhou no hospital. Aí, uma vez você chega lá e fala assim, ó, tem que fazer isso. Cara, isso compromete a equipe de um jeito violento, cara. Mas a gente aprendeu muito e cresceu muito, Muito, né? muito. O Covid veio realmente pra nos ensinar muita coisa. Transformação. Sim. Pra gente que tava, porque no Covid, falando no meu caso, foi ainda mais desafiador porque eu era coordenada, né? Então eu tinha uma pessoa que realmente era responsável pela cozinha. E aí eu fiquei sozinha, porque as pessoas que eram do grupo de risco, elas foram afastadas do hospital. Verdade. Então, a gente que não tinha nenhuma comorbidade, não era parte do grupo de risco, a gente continuou trabalhando. Eu, por exemplo, trabalhei normal. E a minha equipe também trabalhou normal. E aí eu assumi aquilo tudo sozinha no meio de uma pandemia, nunca tinha vivido isso. Então foi um desafio muito grande. Ó, Do furacão. foi. Para todos nós da saúde, foi um desafio muito grande o Covid. Mas, assim, voltando para sua pergunta do desafio, falando mais na área de nutrição, eu acho que o maior desafio que até hoje a gente enfrenta é realmente, eu acho que é mostrar para o paciente que... Não pode levar aquela bola. Não, isso eles entendem. Não podem entrar na bola dentro do hospital. Isso eles entendem bem. Tá todo mundo sabendo. Os médicos também falam. Então, assim, realmente mostrar para o paciente que a nutrição, ela desenvolve um papel fundamental na recuperação dele. Então, assim, muito diferente de outros nutricionistas que às vezes atuam em consultório, em outras áreas, a parte hospitalar é muito mais complexa nesse sentido, porque consultório a gente atende mais pacientes sobrepeso, obesidade, não que no hospital a gente não tenha esse perfil, que procuraram porque querem mudar o estilo de vida, ou porque o médico indicou. E assim já é difícil, né? Já é difícil. E aí, no hospital, o paciente, além dele, né, não escolheu estar ali, ele tem alguma comorbidade, na maioria das vezes ele não é nem raro quando é um paciente assim, mais sobrepeso, obesidade, tratando isso ali dentro, é mais uma patologia específica, e mostrar para ele que a nutrição vai muito além, que ele tem que encarar a nutrição como se fosse um tratamento com medicação, que ele também tem que encarar isso de forma mais séria, que a nutrição ela vai causar um desfecho muito melhor para o paciente, no desfecho clínico dele, melhorar o estado de saúde, a recuperação dessa cirurgia que ele fez e tudo mais. Então, é realmente mostrar para ele que a nutrição tem muita importância nisso, que ela faz muita diferença e que ela é essencial, que ela tem um papel essencial também. Aí você pega o seu Antônio, mais de 100 quilos, acostumado a comer só comida gorda todo santo dia, arrebentar na gordura, vai fazer uma cirurgia lá e tem que comer comida saudável. Cara, você põe isso na cabeça do seu Antônio. É difícil. É difícil. É difícil. Aí, assim... Família entra, né, Lê? Acontece de familiar trazer comida. Aí vai a gente lá, chato da nutricionista, tirar a comida, falar que não pode. Mas realmente é um desafio. Imagino, cara, imagino mesmo. E assim, se fosse hoje, para vocês, você com seus 7 anos, você com seus 9 anos, resumir toda essa trajetória do Hospital São Lourenço para vocês, se fosse resumir em uma palavra o Hospital São Lourenço na vida de vocês hoje, qual seria? Para mim seria amadurecimento profissional e pessoal. Para você? Aprendizado. Hoje a gente vê muito isso, você vê as duas palavras, uma completa a outra. Uhum. Porque vocês já viveram coisas ali dentro que, cara, pessoas com a idade de vocês não viveram metade. Uhum. Muitas pessoas com a idade de vocês não viveram metade do que vocês já viveram ali. Uhum. Desde gestão de equipe até um Covid. Uhum. Essa loucura de Covid. Então, assim, eu acho muito, muito massa quando vocês têm esse tipo de história, esse tipo de bagagem. Uhum. Por exemplo, se vocês hoje saírem de lá e forem trabalhar em outro lugar, vocês vão, cara, tranquilamente, vocês já viveram no olho do furacão, velho. Uhum. Entendeu? Sim, com certeza. Isso é muito foda você falar
Você falou amadurecimento, ela aprendizado, assim, o quanto que o Hospital São Lourenço contribui Sim. na vida de vocês. O hospital, a gente cresceu também junto com o hospital, né? A gente já chegou, lógico, já tinha algumas Ele era coisas, rosa mas ainda? o SUS Ele era rosa ainda? tinha aquele estacionamento na frente, com aquelas árvores. E a gente chegou e começou a crescer muito, acho que na nossa época. Mais né? rápido, né? Mais rápido, né, na nossa época. E com isso faz com que a gente aprenda muito, né? Como diz ali, um aprendizado muito grande. A gente sai com uma carga maior, né? Sim. Né? Assim, a parte profissional é tudo o Hospital São Lourenço. Tudo que eu sei, eu aprendi no Hospital São Lourenço. Então, assim, é uma gratidão. Foi um aprendizado muito bacana. Então, a gente falando desse aprendizado, se vocês citarem uma coisa que vocês aprenderam dentro do Hospital São Lourenço, seja pessoal, profissional, qualquer coisa, vocês vão, porra, isso aqui, cara, eu aprendi dentro do Hospital São Lourenço para levar pro resto da minha vida, é isso. O que passa na cabeça de vocês? Nossa. Um aprendizado que levarei para a vida. tá, mas uma situação específica? Situação, ou assim, cara, eu passei por isso e eu aprendi que, poxa, eu devo ser mais empático. Exemplo, entendeu? Eu acho que posicionamento perante a equipe, eu acho que eu amadureci muito nessa parte. Forçado, né? Às vezes a vida empurra a gente. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Acho que é posicionamento, liderança também. Eu vejo bastante. Eu vejo você falando isso, assim, esse tipo de aprendizado, eu acho que para você foi muito mais difícil que para ela. Eu não sei, mas foi um pouquinho mais... Você tem mais jeito de ser mais doce, de ser mais... Mas eu tenho tanto jeito assim de ser brava. mais delicado, vem aqui. Sabe, você não sabe dar uma bronca. Então, assim, às vezes, no começo, eu até faltava, às vezes, um pouco mais de posicionamento. Né? Não só que no outro serviço também, a gente era recém-formada. Mas com todo mundo. Né? A gente era recém-formada. E aí, às vezes, a gente, igual você falou, a gente tá na nossa zona de conforto, a gente muda, aí a gente começa a mudar também. Né? Então, assim, mas uma coisa que eu até tenho orgulho, eu nunca, na hora de, né, às vezes, de chamar um colaborador, tudo, eu sempre posso ter alguma vez, né, que a gente passou já por tantos colaboradores, né, mas assim, na grande maioria, vamos dizer assim, eu sempre procurei ser respeitosa, sempre procurei ser reservada, né? Sem evitava ficar, às vezes, falando na frente de outro. Então, assim, eu sempre procurei ser assim. Então, isso eu acho que foi um ganho também pra mim. Nossa. Você é um aprendizado que você vai levar pro resto da sua vida no Hospital São Lourenço. Eu acho que pode soar um pouco romântico, mas é realmente enxergar a vida com outros olhos. Porque o que você mais vê dentro de um hospital são pessoas, assim, às vezes em fase terminal, passando por uma dificuldade. E aí você realmente vê que a vida é muito rápida, sabe? Que basta estar vivo ali para você ter alguma coisa e precisar ficar ali como paciente, ou ser algum parente seu, algum familiar seu. E o quanto é difícil estar ali com o familiar ou como paciente, e que a vida é muito curta. Eu acho que é enxergar, tentar ver as coisas com um lado mais positivo. Sim. Porque eu acho que eu era um pouco negativa. Então, é enxergar as coisas com um lado um pouco mais positivo. A gente tem a gente, assim, enxergar, poxa, eu acordei, tô com saúde, tô bem, e eu não tô ali entubado, não tô confinado no leito. Então, isso é muito gratificante. Com certeza. Muito massa isso aí. Não é romântico, não, é maneiro. Verdade. E da Mari e da Letícia, o que vocês vão deixar para o hospital? Qual é o legado que vocês queriam deixar para o hospital? O que da Mariana você gostaria que ficasse para o hospital para sempre? O que da Letícia você gostaria que ficasse para sempre dentro do hospital? Olha, eu acho que a postura de comprometimento, que eu vejo faltar bastante nos funcionários hoje em dia. Não no hospital, mas Em todo lugar. tá bem complicado.
E eu sempre fui muito comprometida. Eu sempre fui, né? Eu vesti a camisa, né? A gente veste a Sim. camisa do hospital. Então, eu acho que eu gostaria de deixar isso, né? Essa imagem. E que outros também pudessem, nessa geração, pudesse mudar um pouquinho, porque tá bem difícil. Tá difícil. Tá mais fácil achar colaborador antigo do que colaborador. Pra contratar, a É. gente tem E assim, bastante e às dificuldade. vezes até com qualquer probleminha já vou procurar outro, né? É. Não é bem assim que funciona, né? Todo lugar tem problema. Não, que É. nossa, meu Deus. Todo lugar tem problema. Toda instituição tem problema, né? Igual infecção. Todo hospital tem infecção hospitalar. Não existe hospital que não tem infecção hospitalar. Lógico. Né? Então, tudo tem seu problema. Qualquer lugar que você for, até que se você for ser dono de casa, você vai ter os seus problemas. Claro. Mas eu acho que tá faltando muito isso pros Galera, novos. investimenta, velho. Nossa Uhum. senhora, Deus é pai. Uhum. Mas isso é só pra outro Com episódio. certeza. E a Letícia, o que a Letícia gostaria de deixar para o Hospital São Lourenço? Eu acho que a seriedade, como eu lido com os problemas, com as situações. É claro, a gente não é perfeito, a gente erra também, óbvio. Mas, assim, a seriedade que eu lido com isso, a responsabilidade que eu tenho quanto a isso, eu acho que isso é algo que eu queria deixar ali. A Letícia lidava com muita seriedade com isso, com muita responsabilidade. Você já viu ela de toquinha? Chamando Eu só trabalho de toquinha. Chamando a galera na xixi. Ô, vem cá. Você. Não leva lá agora, não. Vem cá. A bicha é brava. Bravo. Nada, não sou não. Não. Vou escolher aqui, não sei aqui. Não. A minha equipe, eles gostam de mim. Não, mas eles gostam da Letícia, eles gostam. Eu tô falando isso, gente. Eu também, eu sou do seu perfil. Mas, assim, eu tenho carinho da minha equipe inteira, cara. Inteiro. Minha equipe, graças a Deus, pelo jeito que eles me tratam, não sei se faço pra caralho. Mas Eu também acho que eles gostam de mim. Então, assim, é porque a gente sabe ser sério na hora que tem que ser. A gente sabe brincar na hora que tem que brincar, mas também, cara, é simples. Eu brinco lá, porque eu gosto das coisas certas. Tá certo? Beleza. Tá ótimo pra mim, tá ótimo. Então, assim, às vezes eu também levo essa fama aí de durão, mas sou muito de boa. Mas eu sou bem desse perfil seu também. Tem que ser assim também. Eu gosto de ser legal, eu gosto da coisa mais séria ali, mas também curto brincar um pouco. Tá, tem que descontrair um pouquinho ali. Tem vários perfis, né, gente? É difícil. Exatamente. E o líder, ele tem que passear por todos esses perfis, cara. Com Ele tem que certeza. passear por todos esses perfis. Ele tem Lógico que tem mais, às vezes, um predominante, né? Claro. Mas ele tem que flutuar, Sim. tem que conquistar todo mundo, cara. Senão certeza. não vai. Então a foda. equipe não anda, né? Agora a gente está chegando no nosso fim. O pessoal pôde conhecer um pouquinho da Letícia, um pouquinho da Mariana. E eu queria que vocês pudessem, se vocês quiserem, lógico, passar um recado para a equipe de vocês. Agora é a hora. Ou para o próprio hospital, se você abrange o hospital todo. Se vocês quiserem dar um recadinho, a hora é agora, porque a gente vai encerrar. Quero agradecer, né? Acho que a todo o hospital, né? A direção também pela confiança, né? A equipe que tá sempre com a gente, às vezes comprando as nossas ideias, porque às vezes a gente chega com umas ideias muito malucas. Mas que a gente quer que dê certo, né? Então, eu quero agradecer, né, a todos que também têm um comprometimento, né, que estão ali em prol da melhor assistência ao paciente. Eu acho que, igual a gente falou que durante todo o programa, eu não trabalho sozinho, né, a Lia também não. Então, a gente é uma equipe, né, e a gente tem que aprender a ser mais como equipe, né, a trabalhar mais como equipe. Acho que é isso. Não sei, viu? Também queria agradecer, né, ao hospital pela confiança, né, nesses anos de trabalho. E a minha equipe também. Agradecer a todos eles, né, pelo
pela responsabilidade deles, pelo comprometimento também que eles têm com isso, pelo amor que eu vejo que elas colocam na comida, que elas servem aos pacientes. Às vezes elas deixam até um recadinho pro paciente na bandeja. É bem bacana. Tem paciente que lê e fala, nossa, tudo que eu precisava ouvir hoje, que eu precisava ler hoje era esse bilhetinho. Então, assim, a maioria ali, quase todas, elas realmente desenvolvem um trabalho muito bonito. Eu tenho uma equipe muito boa. Então, é realmente agradecer elas por tudo. E a gente tá aqui pro que deve é. Meninas, muito obrigado. Eu que Sei o agradeço. quão difícil é tirar um tempinho da agenda das 6 horas do hospital. Vocês vieram com toda a presteza aqui com a gente. Obrigado mesmo, de coração. E foi muito bom para as pessoas verem, assim, eu gosto muito de trazer vocês para as pessoas verem os bastidores da parada. Não é só, poxa, chegar comida maneira lá, tem uma pessoa por trás, tem uma Sim. equipe toda por trás disso. Com certeza. O hospital, pô, cheguei lá, fui muito bem atendido lá esses dias até, foi pelo... Caraca, eu gravei esse cara, esqueci o nome. Mas fui muito bem atendido já de início. Então, assim, você vê, o hospital tá muito lindo, muito limpo, tudo isso passa pelo controle da qualidade. Então, você vê que realmente existe pessoas por trás disso tudo. Não é só Facebook falar mal. Tem todo um processo por trás disso tudo, toda uma equipe envolvida nisso tudo, para as coisas funcionarem do jeito que estão funcionando dentro do hospital. Sim, com certeza. Quero parabenizar já vocês tanto pela qualidade quanto pela nutrição, porque Obrigada. assim, são áreas lá extremamente difíceis de se coordenar e áreas extremamente elogiadas. Então, fica Obrigada. meu parabéns a vocês e parabéns ao Hospital São Lourenço por ter 2 profissionais desse gabarito dentro da sua equipe. Meninas, encerramos. Viu como é que foi fácil? Não foi tão difícil assim, né? Não, foi tranquilo. A gente foi trocando ideia, foi maneiro. Foi tranquilo. Mariana, muito obrigado. Obrigada, Letícia, Abraão. Muito obrigado. Vocês que acompanharam a gente até agora, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, porque o pessoal entende, o próprio YouTube entende que as meninas são muito boas e começa a propagar as meninas de uma maneira organicamente, beleza? E saindo desse vídeo, não se esqueça, vá lá no nosso Instagram, @Papo de Quintal Podcast, curte a gente lá e passa a seguir, beleza? Fiquem com Deus, até semana que vem para mais um... Agora não vai ser Papo de Hospital, vai ser Papo de Quintal semana que vem. Valeu, pessoal, um abraço!